O assunto de hoje é capelania. Você já ouviu falar sobre isso? Conhece? Sabe do que se trata? Bom, para esclarecer isso, eu recebo os coordenadores do curso de capelania da Igreja Batista da Lagoinha, o pastor João Oscar e a pastora e professora Érica Capanema. São meus convidados e eu acredito que vai ser edificante e muito instrutivo para você. De repente, começar até um trabalho como esse na sua região, na sua igreja, na sua comunidade. Eles vão estar à disposição até para responder perguntas depois por e-mail. Pode até, se você quiser anotar o nosso e-mail, menteaberta@redesuper.com.br ou via Twitter, @pgmmenteaberta. Muito bem, sejam muito bem-vindos, obrigado pela sua presença, viu, professora Érica, pastor João, então, João Oscar e Érica. Nós que agradecemos. Olha, eu fui capelão do Colégio Cristão durante 7 anos e trabalhei com a capelania escolar. E não conhecia o trabalho de capelania naquela época. E a gente ouvia, geralmente, o que se faz sobre capelania e as abordagens são em capelania hospitalar, que é visita a hospitais. É natural, sempre que se fala em capelania, as pessoas normalmente associam ou aos hospitais ou à capelania prisional, né? E já sempre perguntam, é aquele pessoal que visita os hospitais, que vai nos presídios. E que existe uma diferença, né, Érica? Não só o visitador de hospital, não necessariamente ele é um capelão. De forma alguma. Existe uma preparação muito bem cuidada, elaborada, para se tornar um capelão e até realizar uma visita ao hospital. Com certeza. O nosso curso, por exemplo, nós começamos a falar de teologia, de bases bíblicas, né? Falamos sobre missões, uma série de assuntos, antropologia teológica, sobre a constituição do homem, e passamos também por essa diferença entre o pastor e o capelão, o visitador e o capelão, o evangelista e o capelão. Eu costumo dizer que é uma formação técnica, aquele que já tem um chamado para auxiliar, para cumprir, né, o ID de Jesus e amar as pessoas e cuidar de pessoas. E, João, eu percebo que vocês dois na coordenação desse curso, na igreja, a aceitação tem sido muito grande. A cada turma eu vejo que mais pessoas, elas não é que se entusiasmam, mas elas se veem motivadas a participar e a trabalhar e se doar em favor do próximo. Esse curso, para ter uma ideia, nós começamos esse curso há 2010. Foi em 2010. 3 anos e pouco, 3 anos e meio agora. Vamos fazer 4 anos agora em maio. Nós já formamos mais de 1.000 pessoas. Mais de 1.000 pessoas? pessoas. Esse curso é oferecido quantas vezes ao ano? Normalmente, nós temos 2 turmas básicas ao ano, que é a turma que as aulas são ministradas aos sábados. Então, são 10 sábados, né? Muda, às vezes, um pouco o período em função dos feriados, dessas questões todas. Nós temos 2 cursos fixos por ano, mas existem outras modalidades que a gente trabalha tanto dentro da igreja mesmo, como nos núcleos, em outros lugares. Vocês ministram esse curso fora da igreja? Se alguém dizer assim, eu queria convidar vocês para ministrarem aqui na minha cidade. Sim. Existe essa possibilidade? Sim, claro. Com certeza. Aí ele é intensivo ou tem um período? Tudo é conversado, né, pastor? A gente... É quem que vai estar do outro lado, né? Exatamente. Se você já tem um grupo de gente, de pessoas vocacionadas que já faz capelania, né, mas agora precisa de dar aquele... a lapidação técnica, né? Então já fica mais tranquilo, né? Qual o período do curso? São 10 sábados, são 40 horas. A carga horária são 40 horas. 40 né? horas. Então, nós temos aos sábados, das 14 às 18 horas, nós temos 10 encontros. Aqui né? em Belo Horizonte Aqui é ministrado na Lagoinha. Isso, na Lagoinha. É só para o membro da Lagoinha? Não. O curso é interdenominacional, nós recebemos pessoas dos mais diversos ministérios. Uau. E já aconteceu, inclusive, de vir um aluno de um outro ministério e, posteriormente, ele nos convidar para levar o curso. Ele lá. conheceu o curso e levou para a igreja dele. Né, nós, por exemplo, ministramos para os alunos do Seminário Teológico da Igreja Peniel, aqui de Belo Horizonte. Recentemente, lá na ONG, lá no Maria Gorete, um ministério que já existe, o Tropa de Elite, né? Então, é assim... O Ministério Tropa de Elite? Os núcleos da Lagoinha, Betim, Vespasiano, Venda Nova, Justinópolis, todos nós já estamos lá. Que interessante. Eu descobri nesse processo de capelão escolar
que o capelão não é uma figura tão conhecida. Hoje, talvez já seja mais. Na época, eu lembro que aconteceu um fato até interessante de uma criança, isso foi em 2003, uma criança de 7 anos chegou em casa e eu tinha tido uma conversa com esse aluno na escola, no papel de capelão. E ele disse assim, pai, o capetão conversou comigo. Aí o pai falou, para com isso, menino, não tem nada isso não. Tem, pai, o capetão desse tamanho, tudo pela minha altura, né? Ainda alto, né? E aí, até explicar, né? Como diz no ditado, fosse de pouco na tomada, gerou um constrangimento. Mas o que eu percebi naquilo? A própria palavra capelão, ela não, naquela época, não era tão conhecida ainda. Porque capelão era só conhecido em alguns locais onde tinha no serviço militar, que eram os padres, ou em hospitais, com a presença de alguns hospitais ter a capela e, consequentemente, e basicamente o capelão. Católica, né? Normalmente os capelães. Na verdade, o Brasil ainda Apesar está... que hoje se abriu, né? Tem concurso aeronáutico do Exército. O Brasil ainda está um pouco fechado a essa questão da capelania. Nós temos, graças a Deus, boas instituições já treinando, formando, mas... O senhor falou em 2003. Em 2003 foi quando eu me tornei capelã e vim para o Brasil, porque eu me formei fora, e vim para o Brasil com esse ministério. E a gente percebeu realmente, né? Foi na época que nós começamos o trabalho... Você trouxe essa experiência de capelania de fora? Foi. Eu fiz curso e me formei em capelania nos Estados Unidos. Lá o trabalho é muito forte. difundido. Existe a capelania profissional lá, né? A participação... Remunerada. Remunerada. Inclusive, em algumas cidades dos Estados Unidos, a participação do capelão em algumas ocorrências que a polícia, essas ocorrências policiais, a capelania participa das ocorrências. Por exemplo, agressão familiar. Ele tem voz e ele tem autonomia para trabalhar. Eu mesma participo de uma capelania policial de um departamento lá nos Estados Unidos. Então, nós começamos o projeto aqui, foi uma das primeiras coisas que eu procurei pesquisar, que nós começamos a compor esse curso, esse projeto. É assim, de onde veio isso? Né? A capelania ela remonta à Idade Média, né? As relíquias que eram levadas às guerras com os generais e tal. Mas... Se nós observarmos, eram as relíquias de capela, né? De capela, que é de onde se derivou a palavra capela, que se entende hoje como uma igrejinha. Olha, eu descobri, Érica, Calvino foi capelão. Foi. Lutero foi capelão. E eu lembro que isso tudo começou a me trazer assim, gente, eu sou um capelão? Na Segunda Guerra Mundial, nós tivemos um capelão brasileiro frente às Forças Armadas, um pastor batista do Rio de Janeiro. Eu agora não me recordo o nome dele, mas ele foi pastor por 50 anos nessa igreja lá no Rio, e ele foi capelão do Exército Brasileiro, batista, na Segunda Guerra Mundial. Então, é uma questão mesmo da gente difundir mais essa ideia, né, de exercer mais o papel do capelão, que já existe, né, e que a gente faz, às vezes, muito intuitivamente. Eu percebo abertura nisso para as escolas, para você formar a opinião cidadão. Inclusive, eu sou autor de uma lei aqui no município, né? Exatamente. Que regulamenta a capelania em Belo Horizonte. Quando eu fui vereador aqui em Belo Horizonte, nós trabalhamos um projeto de lei regulamentando a capelania no âmbito da nossa cidade. Porque a capelania voluntária até então não tinha nenhuma regulamentação. Existem, né, algumas leis federais, havia uma municipal aqui, mas... Porque tem isso também, pastor, que é importante ressaltar. Uma coisa é o capelão do Exército, da Marinha, da Aeronáutica, ele é concursado, ele tem patente, ele tem cargo, né? Ou o capelão... acho que segundo tenente, tem o capelão profissional, como eu disse, em outros países fora do Brasil é muito comum, e nós somos capelães voluntários. Nós o trabalho de capelania no Brasil, a maioria é voluntário. Tanto que o nosso curso é curso de formação em capelania voluntária. Mas existe uma projeção, uma intenção, uma expectativa de que esse capelão bem formado, com bases, ele possa se tornar também uma profissão, ser inserida no contexto? Eu já ouvi de algumas empresas, parece que São Bernardo do Campos, que existe a figura do capelão. Meu pai trabalhava na Vale, lá tinha uma pessoa que fazia como se fosse o papel do capelão. Cuidar do espiritual, do emocional, que é importante na vida da empresa. Parte-se do princípio de que o homem, né,
como seu todo, o homem corpo, todo precisa alma, de um espírito, cuidado corpo, todo. alma, espírito, ele precisa ser cuidado todo. Então, essa mentalidade já está existindo de uma forma mais eficiente, né? Mas eu acredito que o capelão pode se tornar profissional na medida em que nós, voluntários, conseguirmos conscientizar ao máximo a sociedade da importância do capelão. Até mesmo dissociando um pouco isso... A necessidade da figura do capelão. Dissociando da figura religiosa. Sim. Né? Porque o capelão, ele é um apoiador, ele é um assistente, ele é aquele companheiro de jornada. E não é necessariamente por uma questão religiosa. Um pastor denominacional, um padre de uma comunidade. Ou um padre, ou seja, um rabino, seja o que for. Né? O capelão, ele não tem esse foco na identidade religiosa, mas sim na restauração da espiritualidade, da integralidade do homem, no relacionamento com Deus, na recuperação de traumas, de uma série de coisas que ele possa ter como obstáculos para o seu relacionamento com Deus. Na restauração da individualidade que o homem tem Exatamente. convivendo com seus conflitos interiores. Exatamente. Porque em uma empresa você tem metas, objetivos que são cobranças. Exatamente. E você tem o RH que cuida de um interesse da empresa aliado ao funcionário. Mas o capelão, ele consegue tocar no intangível. Exatamente. Ou seja, no emocional, no sentimento. Ele vai cuidar da pessoa, né? E já existem pesquisas que apontam que essa questão da espiritualidade, né, as pesquisas tratam nesses termos, elas aumentam produtividade e reduzem alcoolismo, taxa de suicídio, sim. Uma série de coisas. Porque ele né? sente apoiado. É lógico, o relacionamento do homem com Deus ou com a sua espiritualidade, ele muda todo o cenário que está ao redor. É verdade. E as empresas estão começando a ver se abrir para isso. Mas olha, eu fiquei feliz quando o João disse ali que um projeto de lei, né, proposto por você para abrindo isso, é por isso que a gente precisa, no âmbito político ou no espaço político, de pessoas que compreendam bem a necessidade do ser humano, que aí vem a polis, né, da ideia de cuidado, de gerenciar bem isso, da política, no ideal dela maravilhoso, de assessorar e proporcionar à comunidade um bem que lhe proporcione um bem maior ainda. Justo. Então eu fico imaginando assim, vamos criar uma expectativa, vamos idealizar na Câmara um capelão, no Senado um capelão, no Planalto um capelão. Justo. Talvez as decisões poderiam ser, a gente retornaria à própria Bíblia. Lá eu lembro de um texto que me marcou, hoje eu comentei sobre ele, 1 Samuel 30, quando Davi volta de uma guerra com seus soldados, a sua cidade estava destruída em Ziclag, levaram esposa, levaram filhos, queimaram tudo, e os homens se revoltaram contra Davi, ele pressionado, e ele foi buscar no sacerdote para que buscasse a Deus. E ali ele pegou a capa sacerdotal e foi buscar a Deus. Então, em decisões políticas hoje, é interessante isso, buscar-se o Senhor. Algo que é alvo de crítica, não é isso, João? Poderia ser um recurso para que a sociedade experimentasse aquele que conhece o futuro, não aquele que vive em prol da perseguição, da corrupção.